as cidades de refúgio, de que lhes falei por meio de Moisés, para que possa fugir para lá o homicida que matar uma pessoa por engano ou sem querer. Essas cidades serão para vocês um lugar de refúgio contra o vingador do sangue. Ao fugir para uma dessas cidades, o homicida involuntário se colocará junto ao portão da cidade e exporá o seu caso aos anciãos daquela cidade. Então eles o levarão para dentro da cidade e lhes darão lugar para que habite com eles. Se o vingador do sangue o perseguir, não lhes entregarão nas mãos do homicida, porque matou o seu próximo, sem querer, e não porque o odiava. Habitará nessa cidade até que compareça em juízo diante da congregação, até que morra o sumo sacerdote que estiver servindo naqueles dias. Então o homicida poderá voltar à sua cidade e à sua casa e à cidade de onde fugiu. Assim designaram solenemente Quedes na Galileia, na região montanhosa de Naftali, Siquém na região montanhosa de Efraim, e Quiriate-Arba, ou seja, Hebron, na região montanhosa de Judá. Do outro lado do Jordão, na altura de Jericó, para o leste, designaram Bezé, no deserto do Planalto da tribo de Ruben, e Ramote, em Gileade, na tribo de Gades, e Golã, em Bazã, na tribo de Manassés. São essas as cidades que foram designadas para todos os filhos de Israel e para os estrangeiros que moravam entre eles, para que nelas pudesse se refugiar todo aquele que, por engano, matasse uma pessoa, para que não morresse nas mãos do vingador do sangue, até comparecer diante da congregação. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela leitura da Tua palavra. Nos prepara, nos concentra, Senhor, para que entendamos Tuas maravilhosas verdades. É isso que nós pedimos e agradecemos, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Aqui no livro de Josué 20, estamos continuando essas maravilhosas verdades. E hoje nós vamos falar sobre as cidades de refúgio. Esse é o nome que é colocado aqui no capítulo 20 para nós. Irmãos, Recife é chamado de a Veneza brasileira. Muitos sentem orgulho dessa cidade. E por que colocar esses apelidos nas cidades? Porque simplesmente isso torna o lugar mais atrativo. Isso torna o lugar curioso de ser visitado. Por exemplo, na Veneza brasileira nós temos a Praça Barão do Rio Branco, e todos conhecem essa praça, mas não por esse nome. Conhecem pelo Marco Zero, é o nome da praça. E esse nome ele é interessante porque é de lá que propositalmente os holandeses, ali é o ponto zero de partida de todas as estradas de Pernambuco. Por isso esse nome chamativo, chamado Marco Zero. Por que isso? Para atrair Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, São Paulo, terra da garoa, Bahia, capital da alegria, Maranhão, ilha do amor. Poxa, por que esses nomes? Vá lá visitar, que eles vão lhe explicar. É assim que acontece. Nomes atrativos. E hoje, irmãos, nós vamos conhecer 6 cidades que vão ser determinadas aqui, vão ser estabelecidas aqui. E essas cidades também vão ser atrativas. Mas vão ser atrativas para assassinos. E vamos descobrir que nós somos assassinos. Porque nós somos pecadores. E essas cidades têm um nome muito atrativo. Olha, cidades de refúgio. Esse é o nome designado. Olha, vá para Quedes. Lá você vai ter refúgio. Vá para Siquém. Siquém pode lhe salvar. Se você chegar em Siquém, você está salvo. Chegue até Hebron. Só em Hebron, que é o mais perto de onde você está, pode lhe salvar. Mas para que essas cidades elas existiam e por que elas eram tão salvadoras? E entendam, assim como nós damos apelidos e nomes bonitos para as cidades,
Os judeus também faziam isso. Existiam cidades históricas dentro dali das 12 tribos. Cidades que eram importantíssimas. Por exemplo, Hebrom. Hebrom era conhecido como o túmulo dos patriarcas. Hebrom foi o local onde enterraram Abraão. Hebrom era uma cidade. Eu nasci em Hebrom. Eu moro em Hebrom. A gente vê, por exemplo, o fascínio de Caleb em querer a cidade de Hebrom, e é prometido isso a ele, ele pede a Josué. A gente vê também que Josué vai morar também em Timnat-Sera, que, não se engane, irmãos, vai virar um ponto turístico, principalmente quando Josué morre. Olha, ali é a cidade que morou aquele que salvou o povo, que Deus usou para dar ao povo e o povo entrar na terra. O sucessor de Moisés morou aqui, nessa cidade. E é claro que existe um tom de idolatria também em você achar que é superior ao outro simplesmente por nascer naquela cidade. Eu nasci em Hebrom. Eu nasci na cidade em que morou e morreu Josué. Isso existia nos tempos de Jesus. Pode alguma coisa boa vir da Galileia? Ou seja, quem mora na Galileia e quem nasce na Galileia é inferior. Não vem nada de bom. Existia essa superioridade de cidades a cidades. O que a gente pode ver nesses versículos, irmãos, do capítulo 20, é um atributo maravilhoso de Deus e um atributo comunicável. É a justiça de Deus. O que vai transparecer aqui, o que vai mostrar para a gente nesses versos, é como Deus é justo. Por quê? Porque o Senhor está tratando aqui diferente aquele que matou uma pessoa, mas ele não tinha a intenção de matar. É o que na nossa sociedade nós chamamos de homicídio culposo. Ele está falando aqui do homicídio culposo. E isso aponta para o fato de que, olha, Deus ele está interessado e ele conhece e ele sonda o coração dentro de cada ato que alguém faz. E ele sabe que muitas vezes o nosso coração é refletido em nossos atos. Na maioria das vezes, o nosso coração é uma reflexão dos atos. Mas algumas vezes, os nossos atos não refletem o nosso coração. E isso pode acontecer, por exemplo, quando os profetas eles condenam a hipocrisia. A hipocrisia é justamente isso. É quando o coração ele está longe daquilo que você está praticando. O que você está praticando é lindo e maravilhoso, mas o seu coração está muito longe daquilo. É quando Isaías ele vai condenar, e através de Isaías o Senhor vai dizer: eu não suporto iniquidade com ajuntamento solene. Ou seja, a prática está correta, mas o coração de você está mergulhado na iniquidade. Isso é hipocrisia. No Evangelho de Mateus, quando Jesus vai aprofundar o mandamento de não matar, ele vai dizer: olha, se você odiar o seu irmão, você já é um assassino. Ou seja, não é apenas o aspecto externo, mas Deus considera também a motivação do coração. Se você pensou em matar, você infringiu o mandamento. E entenda, todo assassino intencional e planejado, né, ele começa com a ideia de matar. Ele começa com o pensamento de matar. Ele já mata na cabeça deles. Mas esse caso aqui de Josué 20 é diferente. Esse não é o caso lá de Mateus que Jesus está falando. O indivíduo, ele não teve a intenção de matar. E ele acabou cometendo esse ato. Veja como a própria narrativa, ela quer deixar claro isso para a gente. Essas cidades refúgios são para essas pessoas em específico. Versículo 5, por exemplo. Se o vingador de sangue o perseguir, não lhe entregarão nas mãos do homicida, porque matou o seu próximo sem querer e não porque o odiava. Ele não o odiava. Não há nada na atitude dele que possa justificar esse ato.
no coração dele que possa justificar esse ato. Irmãos, perceba como nada escapa aos olhos de Deus. Veja como Deus está montando uma sociedade. E essa era uma ordem que foi dada também a Moisés. Antes do povo entrar em Canaã. Olha, vão ser estabelecidas essas cidades, refúgios. E é importante lembrar que essas cidades também são destinadas aos levitas. A gente vai ver isso no capítulo 21, nas cidades que são destinadas aos levitas. E dentre essas cidades, 6 cidades são separadas para serem cidades refúgio. E olha, um princípio que é colocado aqui, a terra é muito repetida aqui. O princípio é esse, é de interesse da terra, que o sangue daquele que tirou a vida com o ato, mas não com o coração, é de interesse da terra que esse sangue não seja derramado pelo vingador do sangue. Era de interesse da terra que o sangue inocente não fosse derramado. Esse é o padrão aqui. Entenda, quando Caim matou Abel, Gênesis 4, Caim mata Abel e ele esconde o corpo. E depois o Senhor vai confrontá-lo. E qual é a indagação do Senhor? Olha, o sangue do teu irmão clama a mim. O sangue está clamando justiça. É interessante um termo em Apocalipse. Na revelação, nós temos a descrição que ao lado do trono de Deus, olha que frase interessante, estão, abre aspas, as almas daqueles que foram decapitados. E eles estão clamando por justiça. Qual é a ideia aqui? Todo o sangue inocente, ele clama diante de Deus. O ser humano, irmãos, ele pode até esconder um assassinato. Ele pode até se livrar da culpa do assassinato por uma justiça terrena, corrupta, ou que não entende a lei de Deus. Mas não tem como ele se livrar de Deus. Eu falo isso, por exemplo, de países que legalizam o aborto. Quantas almas inocentes, quantas vidas que foram tiradas, estão diante do trono de Deus, clamando por justiça. Às vezes as pessoas praticam isso com o apoio do Estado, né? Com o apoio dali, e elas são absolvidas, mas o problema delas é com Deus. Aquele que derrama o sangue com a intenção de derramar, mesmo autorizado pela justiça, vai se ver com Deus, porque esse sangue clama diante do Senhor. Eles corriam para essa terra de refúgio, eles corriam do vingador, e nós vamos falar de quem era esse vingador de sangue que ia atrás da pessoa que matou, mesmo sem a intenção, ele tinha autorização para matar o assassino. E quem era esse vingador de sangue? Era alguém que era o representante da família. Ele era o líder da família. É isso que a Bíblia está chamando de vingador de sangue. O representante da família, ele tinha autorização para vingar aquele que matou alguém da sua família. Não era o governo aqui, não era o representante da família. Se alguém fizesse alguma coisa com a minha família, eu sou o vingador de sangue. E essa ordem, irmãos, ela não é dada aqui inicialmente a Josué. A gente está vendo como tudo isso é uma recapitulação do que a gente vê na lei, não é? O que a gente vê no Pentateuco. Todo esse contexto aqui está bem detalhado lá em Números 35, Deuteronômio 4, Deuteronômio 19, certo? É interessante porque esse mesmo assunto ele é repetido 3 vezes no Pentateuco, mas vale a pena a gente voltar em pelo menos uma dessas referências para a gente entender aqui o contexto. Por favor, abra comigo em Deuteronômio, é o livro antes aqui de Josué, Deuteronômio 4, 41 a 43, por favor.
Deuteronômio 4, 41 a 43. Olha o que diz a palavra do Senhor. Diz assim: Então Moisés separou 3 cidades além do Jordão, para o nascente do sol, para que ali pudesse se refugiar o homicida que tivesse matado involuntariamente o seu próximo, de quem, antes daquilo, não tivesse ódio algum. Esse homicida poderia se refugiar numa dessas cidades e salvar a sua vida. As cidades eram Bezé, no deserto do Planalto, para os Rubenitas, Ramote em Gileade, para os Gaditas, e Golã em Bazã, para os Manassitas. Irmãos, vamos entender o que é isso. Essa pessoa, ela seria exilada, separada por um tempo, o que matou sem a intenção de matar, né? Isso seria julgado para ver se realmente aconteceu. E a gente fica pensando, poxa, como é que isso pode acontecer, né? Alguém matar sem a intenção de matar alguém. É muito difícil o homicídio doloso. Como é que isso ia ser julgado? E é interessante porque a própria palavra de Deus, veja como é maravilhoso, ela nos dá exemplos. Ela diz, olha, vamos pegar um exemplo de um homicídio doloso aqui, que pode muito bem acontecer em Israel, principalmente naquele contexto. Por favor, abra comigo em Deuteronômio 19. 2 versículos apenas. Deuteronômio 19, 5 e 6. Ele vai dar um exemplo para a gente do que seria essa morte, matar sem a intenção. Deuteronômio 19, 5 e 6. Vai dizer assim, ó. Assim, se alguém entrar com o próximo na floresta para cortar lenha, e manejando com impulso o machado para cortar a árvore, o ferro saltar do cabo e atingir o seu próximo, e este morrer, aquele homem poderá se refugiar numa dessas cidades e salvar a sua vida. Isto para que o vingador do sangue não persiga o homicida, quando ficar furioso, e o alcance, por ser longo o caminho, e lhe tire a vida, porque não merece morrer, pois não o odiava. Olha, veja que situação interessante, não é? Olha, você entrou com seu amigo para cortar uma lenha, e quando você pegou o machado, o ferro saiu e bateu na cabeça dele, ele morreu. Foi um acidente, você não tinha intenção. Você é inocente e quem morreu é inocente. Então, quando isso acontecer, vá para a cidade de refúgio. Essa é a situação. Eles usavam muito armas brancas, a gente chama, né, irmãos? Isso poderia facilmente acontecer. Então, irmãos, essa é a ideia. Veja, a lei de Deus, ela está preocupada com o motivo e com a intenção do caso. O homem que não tem o coração de um homicida não deve sofrer a punição de um homem que tem o coração de um homicida. Essa é a ideia aqui. Deuteronômio 19, 11 e 13, eu botei aqui no esboço, ele vai dizer, olha, mas se houver alguém que odeia o seu próximo, arma-lhe ciladas, levanta-se contra ele e o mata, e então se refugia numa dessas cidades, os anciãos da sua cidade mandarão tirá-lo dali e entregá-lo na mão do vingador do sangue, para que seja morto. Não olhem com ele com piedade. Pelo contrário, exterminem de Israel a culpa do sangue inocente, para que tudo vá bem com vocês. Senão vocês vão dar conta do sangue inocente que morreu. Se foi julgado que ele é um verdadeiro assassino e ele matou com a intenção, você vai tirar ele da cidade e você vai dar para o vingador de sangue. E ele vai matar. Não façam o contrário. Quem é protegido é o inocente. Tanto quem matou sem a intenção, tanto aquele que morreu nas mãos de quem tinha a intenção. Veja, esses são os protegidos. A justiça vai cair sobre esses. Eu tenho uma situação em que os dois são inocentes, o da lenha lá, os dois são inocentes. Um não tinha intenção e o outro morreu num acidente. Os dois são inocentes. O Senhor vai lhe dar de um jeito com quem matou sem intenção, e em outra situação apenas um é inocente, aquele que morreu, e o que matou com a intenção não é inocente. O Senhor vai lhe dar de outro jeito com essa situação. Esse é o detalhe aqui. A justiça
da justiça de Yahvé. Como ele é justo. Olha como revela esse atributo. O Senhor determina os mínimos detalhes da sua lei. E como eu falei, irmãos, quem era o vingador de sangue? Era o representante. Era o responsável por cuidar. Por exemplo, Boaz, ele era o representante da família. Lá no contexto de Ruth, ele é aquele que restaura a linhagem no marido que morreu daquela família. E ele vai restaurar aquela linhagem, e ele também é responsável por proteger a família. Ele é designado para isso. Veja como a vingança é tratada na Bíblia. A vingança é a retribuição apropriada no dia determinado pelo Senhor. É a justiça anexada àquele tipo de tragédia. Quem matava com a intenção de matar era caçado pelo vingador do sangue. E a palavra é essa, é vingador. Mas o caso daquele que matou sem intenção, se o vingador o achasse numa cidade que não fosse refúgio, ele poderia matar. Ou seja, se eu matei sem a intenção, corra. Começou a caçada. O vingador, na sua fúria, geralmente ele ia atrás do assassino. Ele também não sabia como aconteceu, qual foi a situação. O que é que acontecia? Se eu matei sem a intenção, eu tenho que correr. Só na cidade de refúgio, o vingador de sangue, se ele me matar injustamente, sem eu ser julgado, ele é que vai morrer também. Então, é isso que vai acontecer. Corra sem parar. Essa era a intenção. Veja, quando Paulo ele usa essa expressão, né? Ele usa a mesma expressão lá em Romanos. Olha, a autoridade é o quê? É ministro vingador para punir o mal. É a mesma expressão de Josué, de vingador de sangue. A vingança, né? Ela está sendo usada aqui para a glória de Deus. Quando a vingança, ela é executada da maneira correta. Ou seja, Josué nos mostra não apenas a maneira de lidar com isso, mas ele também mostra o caminho para isso. Ele vai estabelecer essas cidades. E essas cidades, elas estão em lugares estratégicos. Veja, são 3 cidades aquém do Jordão e 3 cidades do outro lado do Jordão. É uma para o norte, filho de José, outra no meio e outra ali na parte de Judá. Vamos distribuir essas cidades aqui. Veja, é o versículo 7 e 8, diz assim, ó, versículo 7. Assim designaram solenemente Quedes na Galileia, na região montanhosa de Naftali, Siquém na região montanhosa de Efraim, ó, uma lá em cima, outra no meio, certo? E Kiriat-Arba, ou seja, Hebron, na região montanhosa de Judá. Eu vou distribuir essas cidades, né, norte, centro e sul. E aí, versículo 8, do outro lado do Jordão, como Moisés já tinha estabelecido, eles não vão mudar o que Moisés disseram. Não foi Moisés que dividiu as tribos antes deles atravessarem o Jordão? Eles só vão repetir o que Moisés fez. O próprio Moisés, ele divide as tribos e ele estabelece uma cidade para cada tribo, do outro lado do Jordão. Certo? E são as mesmas aqui, né? Na altura de Jericó, para o leste, designaram Bezé, no deserto Planalto, na tribo de Ruben, Ramote, e em Gileade, na tribo de Gade, e Golã, em Bazã, na tribo de Manassés. As cidades eram cidades levitas, isso é importante, eram cidades também levitas. Lá no capítulo 21 a gente vai ver, tem uma ligação muito forte, né, o capítulo 20 e 21, na próxima semana a gente vai ver, eles designam 48 cidades para os levitas. E dentre essas 48, 6 também vão ser cidades refúgio. Essas cidades ficavam no monte, e é muito interessante isso, irmãos, isso é fantástico. Essas cidades, elas eram o caminho delas era mais fácil de chegar. Era preparado o caminho delas. A mesma coisa é, olha, a estrada que eu pego para Itamaracá e a estrada que eu pego para o Suape ali no Paiva. A estrada, o pedágio ali é o caminho para a cidade de refúgio.
era mais bem preparada. Olha um detalhe interessante, Deuteronômio 19:3 vai dizer assim, olha, sobre isso, né? Preparem o caminho, dividam em 3 partes a terra que o Senhor, seu Deus, lhe dará por herança. E isto será para que nelas se refugie todo homicida. Deus se importa, irmãos, com a justiça que está sendo executada. Deus dá acesso àquele que ele considera inocente. Ele prepara o caminho para o inocente. E preparar um caminho era um trabalho dos sacerdotes. O que é que eles faziam? Eles limpavam o caminho para a cidade, eles deixavam o caminho sem entulhos, um caminho com fácil acesso para que eles conseguissem chegar rápido no local. Era necessário que esse caminho fosse preservado, fosse constantemente preparado. Deus cuida de todos os detalhes. Ele escolhe cidades em pontos estratégicos, ele prepara o caminho para aquelas cidades localizadas aqui, para que o inocente ele chegue com rapidez. Estradas eram construídas, pontes eram feitas, mantidas. Existiam, irmãos, placas de sinalização. Tinham placas de sinalização escrito em hebraico, refúgio, grande, para que eles pudessem seguir. Tem um dado histórico interessante, é que essas placas elas eram maiores do que as outras. Israel tinha placa de sinalização, dizendo a cidade, dizendo a localização, mas só que a placa da cidade de refúgio, ela era quase um outdoor, ela era enorme. Para quê? Para que a pessoa que estivesse indo, ela não parasse para ler. Olha que interessante. O homicida, sem a intenção de matar, ele estava a cavalo, ele estava correndo, ele não parasse para ler, ó, refúgio ali, e ele ia. Eram estrategicamente ampliadas essas placas. O caminho com fácil acesso, tudo era preparado para esse fim. Esse homem estava fugindo de quê? Da ira imediata do vingador de sangue. O vingador de sangue sabia que se ele não estivesse na cidade, ele podia matar. Agora, se ele estivesse na cidade, ele estava protegido. Se ele fosse julgado com culpa, olha o que aqui Deuteronômio fala, as próprias autoridades, elas tinham que entregar o homicida doloso, no caso, né, para o vingador de sangue. Outro ponto que a gente pode destacar aqui, irmãos, nesse texto, é que a cidade refúgio não era apenas um local de segurança para o homicida, não era só esse local de segurança, mas também era um exílio para esse homicida. Vão existir consequências de você matar, mesmo sem a intenção de matar. Ele usufruía da proteção, mas também tinham as penalidades. O homem que não teve a intenção, depois de julgado e comprovado, olha, você realmente não teve a intenção. Ele não podia voltar para a cidade e retomar a sua vida. Ele não podia voltar. Somente depois do que, o texto vai dizer, quando o sumo sacerdote, ele morrer. Essa é o refrão aqui. E observação, né, será que ele voltava, né, com medo do vingador? Depois mesmo da morte do sumo sacerdote, será que ele voltava? Porque o vingador estava lá, né? Talvez só esperando, voltava, porque se o vingador matasse nesse contexto, o vingador seria morto, porque o vingador agora se tornaria um assassino com a intenção de matar. Veja a beleza de uma lei bem aplicada. Porque o que é que acontece? Ela impede que o mal se prolifere. Na verdade, o vingador ficava avisado. Olha, ele voltou. Se alguma coisa acontecesse com esse homem, o vingador seria o principal suspeito. Olha como a lei, ela freia o mal, né? Ela freia com que isso aconteça. Olha o versículo 6, irmãos, do nosso capítulo 20 de Josué. Habitará nessa cidade até que compareça em juízo diante da congregação, até que morra o sumo sacerdote que estiver servindo naqueles dias. Então o homicida poderá voltar à sua cidade e à sua casa, e à cidade de onde fugiu.
Aquela cidade, irmãos, era um exílio, era uma prisão. Ele estava preso na cidade. Ele estava protegido, mas ele estava preso. Quem descumprisse essa regra seria morto. Ele não apenas tem a proteção, mas ele está preso mesmo sem a intenção. É um refúgio e é uma prisão. Esse é o custo de tirar uma vida, porque afinal, com a intenção ou sem a intenção, isso está mostrando que a vida é preciosa aos olhos de Deus. Mesmo sem a intenção, o que ele fez foi mal. E isso tem consequências. A vida humana, toda ela é feita à imagem e semelhança de Deus. Sempre é sagrada aos olhos de Deus. Mas por quê? Porque somente quando o sumo sacerdote morrer, ele poderia voltar para a sua terra. Não seria mais lógico, talvez, sei lá, o vingador de sangue morrer? Quando o vingador de sangue morrer, ele volta, né? Que agora vai estar mais amenizado a situação? Não. Somente quando o sumo sacerdote morrer. Por quê, irmãos? Porque a morte do sumo sacerdote apontava para a satisfação da justiça de Deus. Esse era o símbolo da morte do sumo sacerdote. Olha que interessante, vale a pena a gente voltar aqui no finalzinho de Números, falando sobre esse caso. Números 35, por favor. Abram, por favor, irmãos. Números 35. Se eu não me engano, é o último capítulo de Números. Números 35, do 31 ao 34. Olha que interessante. Ele vai dizer. Olha como Deus ele faz tudo perfeito. Como a sua lei é perfeita. Ele vai dizer assim, ó, versículo 31. Não aceitem resgate pela vida do homicida que é culpado de morte. Ele deve ser morto. Olha, quem matou com a intenção, não tem como, ele vai ser morto. Versículo 32. Também não aceite resgate por aquele que se acolher em uma cidade de refúgio e quiser voltar para a sua terra antes da morte do sumo sacerdote. Se ele for achado em outra cidade que não for de refúgio, depois de ser julgado, mesmo sem intenção, antes da morte do sumo sacerdote, ele também vai ser morto. Ele vai ser morto com a intenção, vai ser morto sem a intenção, que fugiu. Ele vai ser morto do mesmo jeito. Versículo 33. Assim não profanem a terra em que vocês estão, porque o sangue profana a terra. Nenhuma expiação se fará pela terra por causa do sangue que nela for derramado, a não ser com o sangue daquele que o derramou. Olha, só há uma forma de não profanar a terra, se aquele que tirou a vida tiver a sua vida tirada. Irmãos, não tem como escapar. Pena de morte é bíblico. Pena de morte é muito bíblico. Quanto ao homicida doloso. Por que isso? Não é porque a sociedade vai deixar de ter crime. Ah, se você fizer isso, agora a sociedade não tem mais crime. Não! Estados Unidos tem pena de morte, não é isso. Não, você vai acabar com o problema da humanidade de homicídio. Não, você não vai acabar porque existe uma coisa chamada pecado. Isso sempre vai existir. Porque isso deve acontecer? Porque isso aqui mostra o respeito da dignidade da vida como criada por Deus. Esse é o princípio. É isso que pena de morte deixa claro. Olha o final aqui de Números 35, 34, né? Vai dizer assim, é o penúltimo capítulo, ele vai dizer assim, portanto, não contaminem a terra na qual vocês vivem, no meio da qual eu habito, pois eu, o Senhor, habito no meio dos filhos de Israel. Ele só volta quando o sumo sacerdote morrer. É como se fosse assim, veja, a justiça só está satisfeita quando o sumo sacerdote morrer. Irmãos, crimes capitais em Israel, eles eram pagos com multa. Tinha multa, você roubou um boi, você dá 2 vezes agora, você recompensa. Mas crimes de homicídio não tem como você recuperar a vida. Não tem como você recolher o sangue da terra, colocar no morto e ele voltar à vida. Não tem como. Somente o sangue do que derramou o sangue
pode purificar a terra. Essa é a expressão. A terra só pode ser purificada com o sangue daquele que derramou o sangue. O único pagamento aceitável, nesse caso, é a própria vida do criminoso. Então, se o homem só estava livre, entendam isso, irmãos, com a morte do sumo sacerdote, qual é a lógica? Só existe uma lógica. O sumo sacerdote morre no lugar do assassino. Essa é a lógica aqui do texto. O sumo sacerdote, ele paga e a terra fica saciada com o sangue dele no lugar de quem matou sem a intenção. O sangue do sumo sacerdote, ele sacia a terra. Por quê? Porque só depois do sangue do sumo sacerdote derramado na terra, ele pode voltar. Só ele está protegido, mas ele não está livre da culpa. Ele só está livre da culpa com a morte do sumo sacerdote. Por isso que ele só pode voltar com a morte do sumo sacerdote. A gente está vendo o livro de Hebreus, e como o livro de Hebreus é profundo, no sentido de pegar todos esses elementos e apontar para Cristo, e depois, brilhantemente, ele diz, Cristo é superior, por isso que a gente não pratica mais tudo isso do Antigo Testamento. E no capítulo 2, do versículo 17, já foi exposto pelo reverendo Rodrigo, vai dizer assim: por isso mesmo era necessário que em todas as coisas ele se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para trazer propiciação pelos pecados do povo. Ou seja, era necessário um sumo sacerdote misericordioso e 100% fiel. E no último versículo desse capítulo 20, irmãos, versículo 9, olha que detalhe interessante aqui, como ele fecha, né, esse capítulo falando sobre a cidade refúgio. Ele vai dizer assim: são estas as cidades que foram designadas para todos os filhos de Israel e para os estrangeiros que moravam entre eles. Olha como isso revela o caráter de Deus. Não é apenas para o judeu, mas inclui o estrangeiro, porque incluía o estrangeiro no seu amor. É o que Deuteronômio 10, 18 vai falar. Ele faz justiça aos órfãos e às viúvas e ama os estrangeiros, dando-lhes comida e roupa. O Montgomery Boyce, ele vai concluir, ele fala que os estrangeiros desfrutavam dos mesmos direitos dos judeus, e isso mostra a unicidade da raça humana perante um Deus único, desde o Antigo Testamento. O estrangeiro que se submetia à lei de Israel, ele estava dentro dos benefícios e também da punição. É isso que o último versículo aqui do capítulo, para fechar, ele deixa claro. Então, para nós terminarmos, irmãos, eu tenho 3 rápidas aplicações. A primeira é que esse capítulo, ele mostra como é que Deus olha para a vida humana, não é? A vida humana para Deus é algo sagrado. Todo homicida, né? Tanto o homicida quanto o morto. Veja, como ele considera preciosa aqui. Como ele está cuidando daquele que matou sem a intenção de matar. Com certeza vocês já ouviram histórias sobre lixamento. A própria sociedade fazendo justiça com as próprias mãos. Pessoas que são mortas, né, pelo ódio da população ali. O que é o lixamento? O lixamento é a declaração de que a vida não tem valor. E ao mesmo tempo é preciosa e necessária leis no nosso país que protejam a vida, que respeitem o princípio do valor da vida. Quando um homicida intencional, né, ele entende, olha, se eu matar essa pessoa, eu vou, a lei me diz aqui que eu vou ficar 6 anos na cadeia, no máximo 8. O que a lei está mostrando? O que a lei está ensinando a ele? O que a sociedade está ensinando a ele? O crime compensa, né? Para não ter mais essa pessoa na minha vida, eu ficar 6 anos na cadeia, vale a pena. Vale a pena eu matar essa pessoa.
Porque a lei está me resguardando para matar essa pessoa. A gente vê casos no Brasil de mortes horrendas. Tem personagens famosos aí que mataram pessoas com mortes terríveis e elas estão soltas, né? Estão soltas, estão trabalhando, tocaram a vida. Porque tiveram um bom comportamento na prisão e aquilo ali acabou e a mídia agora não está mais no foco, então estão soltas. Porque a própria sociedade, ela está apoiando você matar o próximo. Ela está dizendo, a vida não tem valor para essa sociedade. Deus é o autor da vida. E ninguém preserva mais a vida que o autor dela. Ele entende a preciosidade da vida, porque ele é a própria vida. E ele vai proteger quem matou sem a intenção. Esse princípio, irmãos, ele foi estabelecido desde Gênesis. A gente viu aqui, quando Deus cria o homem à sua imagem e semelhança, quando ele chega para Noé, em Gênesis 9, e diz assim, se alguém derramar o sangue de uma pessoa, o sangue dela será derramado por outra pessoa, porque Deus fez o ser humano segundo a sua imagem. Esse é o argumento que ele fala para Noé. A vida é preciosa. Qual é a regra? A regra é, tem que ser sangue por sangue. Só assim Deus vai aplacar a sua ira. Só assim a terra vai se sentir recompensada. Tem um comentarista chamado Francis Schaeffer, que ele vai dizer o seguinte, porque Deus existe, porque ele tem um caráter. Nós vivemos num universo realmente moral. O assassinato viola a lei do universo. Isso significa que o assassino traz em si a culpa moral verdadeira perante Deus, algo que a nossa geração sabe pouco ou nada. E essa culpa precisa ser levada a sério. A lei de Deus revela o caráter de Deus. Não somente traz ordem à sociedade. Essa não é a finalidade. Esse é um grande benefício. Nós desfrutamos desse benefício. Ordem à sociedade. Mas a finalidade maior é para revelar o seu caráter. É revelar a Deus para que nós possamos cumprir o nosso papel principal de glorificá-lo. Por isso que em um momento do culto nós temos um momento onde nós temos a revelação da vontade de Deus. Por quê? Porque nós precisamos saber. De manhã a gente lê um texto, de noite a gente lê o catecismo. Por quê? Porque a gente precisa conhecer mais a Deus. Conhecer Deus em comunhão. Por isso que quando eu ouço a palavra de Deus e eu pratico a palavra de Deus, eu estou mostrando que eu amo ao Senhor. Eu estou honrando o seu caráter de justiça, eu estou glorificando a Deus, eu cumpro o meu objetivo nessa terra. Em segundo lugar, irmãos, somos esse assassino. Estávamos longe do Senhor e Ele nos trouxe para perto. Por isso o texto de Efésios 2,13 que a gente leu, na certeza do perdão, veja, mas agora em Cristo Jesus, vocês que estavam longe foram aproximados pelo sangue de Cristo. O caráter de Deus é revelado nesse texto, como Deus é justo, como Ele mostra o caminho, como Ele limpa o caminho para o lugar onde eu devo me refugiar. Como Ele se preocupa com os detalhes em estabelecer o modo para que eu seja plenamente liberto, sem deixar ao mesmo tempo de aplicar a sua justiça. Como Ele é justo e misericordioso ao mesmo tempo. A morte do sumo sacerdote, ela vai me representar. E ele não faz isso apenas com Israel, ele faz isso com o gentio, ele faz isso com o estrangeiro que se submete à sua lei. Ele faz isso com todos aqueles que buscam refúgio. Jesus é chamado no Novo Testamento de refúgio. Ele é o nosso refúgio. É para os seus braços que nós corremos quando nós pecamos. O Pai aceita o sangue do Filho em nosso lugar para nos purificar, para purificar a nossa culpa por toda a eternidade. O sumo sacerdote morreu, e porque o sumo sacerdote morreu, nós podemos voltar para casa, nós podemos voltar a trabalhar, nós podemos rever os familiares. Já não há mais culpa, porque o sumo sacerdote morreu, porque o sangue dele caiu na terra.
Jesus, quando ele estava sendo morto na cruz, as pessoas quando estavam matando ele com a intenção de matar, as pessoas olhavam para Jesus com ódio. Jesus olha e diz assim: Pai, perdoai-vos, eles não sabem o que fazem. O que é que Cristo está dizendo? Cristo está dizendo assim: olha, eles estão me matando, mas eles são ignorantes. Eles não têm noção do que eles estão fazendo. Olha, Cristo está dizendo que eles não têm culpa. Por quê? Porque a ignorância não anula a culpa. O assassinato aqui, mesmo sem a intenção, ele está preso na cidade, ele não pode sair. Mas o pedido de Jesus é: tem misericórdia, Senhor, porque eles são ignorantes. Essa é uma expressão também de Paulo. Paulo, perseguidor dos cristãos. Paulo participou da morte de Estevão. E quando ele é convertido, ele vai dizer assim: eu sou o pior dos pecadores, pois eu persegui a igreja. E olha que detalhe interessante, ele vai dizer assim, continuando a fala: tudo isso eu fazia no tempo da ignorância. No tempo da ignorância. Meu irmão, minha irmã, eu não tenho uma cidade refúgio para você. Eu não tenho uma cidade para dizer: não, vá para a cidade tal, que você vai ser protegido. Não temos uma cidade literal. Agora, se você viajar, você será salvo. Mas eu tenho um sumo sacerdote para lhe apresentar. Isso a Bíblia mostra. A mensagem é: corra para ele. Ele é a sua cidade refúgio. Veja, ele não é somente o sumo sacerdote. Ele também é a cidade. Ele é o sumo sacerdote e ele é a cidade. Ele é tudo agora. Você tem que correr para ele. Louvado seja Deus por essa palavra. E por último, irmãos, além dos assassinos, nós somos também sacerdotes. Agora que fomos libertos, nós somos sacerdotes. Não somos o sumo sacerdote, jamais seremos, mas somos os sacerdotes que preparam os caminhos para os outros. Essa é a nossa função. A nossa função é preparar o caminho para que eles encontrem a cidade refúgio, que é Cristo, com mais facilidade. Somos os facilitadores que dão acesso à palavra de Deus. O assassino só vai encontrar a cidade se Deus quiser. Não depende da vontade da gente, não depende de nós, mas o nosso papel é facilitar esse acesso. A gente não sabe quem vai conseguir chegar na cidade ou não. A gente não sabe quem é salvo ou não, só Deus sabe. Mas quem eu sou aquele que está limpando a estrada, para que as pessoas cheguem com mais facilidade. Eu sou aquele que pega um texto difícil e mostra para você a verdadeira interpretação. E eu não posso fazer, irmãos, repetindo, eu não posso fazer isso com vaidade. Eu não posso fazer isso querendo usar palavras difíceis para impressionar. É por isso que nós dizemos que o culto ele é simples, fácil acesso para você encontrar o caminho. A mensagem deve ser clara, fácil, para que você que tem o Espírito Santo fique cada vez mais claro para você. Se o texto é difícil, a minha função é limpar o caminho, é deixar ele claro. Se o texto é fácil, a minha função é deixar ele mais claro. Todo texto é profundo, não importa se ele é difícil, se ele é fácil, todo ele é profundo, todo ele precisa do Evangelho. Um pregador do Evangelho, em seu trabalho, em sua família, como sacerdote que somos, como pais, para os nossos colegas, para os nossos familiares. A gente tem que limpar o caminho para essas pessoas. A gente tem que aumentar as placas. A gente tem que construir pontes, sinalizações. Porque aqui, o que é pregado aqui é o que realmente salva. Só aqui está a palavra da vida eterna. É pecado, irmãos. É pecado eu pregar de forma vaidosa. É pecado eu escolher palavras difíceis para me comunicar com você. É pecado eu não estudar e eu pregar para você de forma rasa, de qualquer jeito, um texto tão profundo, tão significativo, tão edificante, e eu só negar a palavra para você. É pecado, isso é vaidade. Eu estou fechando a Bíblia para você, eu estou lhe desanimando.
Eu estou usando o culto para dificultar e não para facilitar. Da mesma forma que eu peco quando eu não prego a palavra. Quando eu encho você de historinha. Ou quando eu prego heresia. Nesse caso é pior porque eu não estou dificultando o caminho. Eu estou mostrando você outro caminho. De uma cidade que não é o seu refúgio. E quando você se refugiar, achando que está seguro, você será morto. Olha como essas cidades elas revelam o caráter de Cristo. Elas estavam, veja, isso é um dado interessante, elas estavam sempre abertas, essa era a regra. Elas tinham que estar sempre abertas. Os portões delas, elas tinham que estar sempre abertos, mesmo em época de guerra. Essas cidades, essas 6, tinham que estar abertas. O Boyce, ele vai dizer que essas cidades eram os braços de Cristo, que estão abertos para todos aqueles que têm o Espírito Santo e vão até Ele. O pastor Paulo Brasil, na quinta-feira, ele citou esse texto falando sobre o caráter cuidador do homem dentro ali da masculinidade bíblica. E ele cita a fala de Jesus em João 6,37. Ele vai dizer assim, olha, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Cristo é o sumo sacerdote, Cristo é a cidade, e Cristo é a porta aberta da cidade refúgio. Ele é os 3. Olha a beleza do Evangelho, irmãos. E eu termino com Apocalipse 22:17. Esse texto que é tremendo. Esse versículo para todo aquele que entende e através do Espírito Santo entende que Ele é o único refúgio e que o único refúgio está no Senhor. Olha o que é que o último livro da Bíblia diz. Versículo 17. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba da graça a água da vida. Amém? Amém. Receba de graça a água da vida. Vamos orar.